Olá, bom dia. Como é bom podermos iniciar nossas manhãs buscando refletir em torno do conteúdo doutrinário, em torno de um texto que nos edifica e nos faz renovar nossos pensamentos e nossa atitude mental diante dos desafios da vida. Hoje nós vamos trazer para vocês a leitura e o comentário do capítulo 17 do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles vai discutir conosco sobre o conceito de saúde, onde ela traz que, lexicamente, a saúde é o estado que é do são, daquele que tem as funções orgânicas regulares. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, elucida que a falta de doença não significa necessariamente um estado de saúde, porque esta resulta da harmonia de três fatores essenciais a saber, que seriam o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica, assim contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. Num período assim de transição e mudança brusca da escala dos valores convencionais, com a inevitável irrupção dos excessos geradores da anarquia, a saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. A sociedade enferma perturba-o e este desajustado piora o estado geral do grupo. O sentido de dignidade pessoal nesta situação é substituído pela astúcia e pelo prazer, proporcionando distonias emocionais que facultam a instalação de enfermidades orgânicas de variada procedência. Abstraindo-se destas últimas, aquelas que são originadas por germes, bacilos, vírus e traumatismos, multiplicam-se as de ordem psicológica, que se avolumam nos dias atuais. O homem teima por ignorar-se, assume atitudes contraditórias, vivendo comportamentos estranhos. Prefere deixar que os acontecimentos tenham curso, às vezes desastroso, a conduzi-los de forma consciente. Os dias se sucedem sem que o homem se dê conta das suas responsabilidades ou frua dos seus benefícios de uma atitude lúcida, perfeitamente compatível com as conquistas contemporâneas. Surpreendido pela doença, pela morte, desperta assustado, sem haver vivido, estranhando-se a si mesmo e descobrindo tardiamente que não se conhecia. Foi um estranho durante toda a sua existência, inclusive a ele próprio. A saúde, entretanto, faz o homem participativo, membro atuante do grupo social, desperto e responsável na luta com que se enriquece de beleza e alegria, assumindo posições de vigor, segurança íntima, que lhe constituem prêmio ao esforço desenvolvido. A falta de saúde, que se generaliza, conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser desesperador. Em tal situação, por falta de outra alternativa, o homem enfrenta dificuldade por ser pensante e altera o quadro, impulsionado ao avanço a aceitar os desafios. Deixa de fugir da sua realidade. Descobre-se e trabalha para alcançar etapas mais lúcidas no seu desenvolvimento emocional e pessoal. Quem se resolve, porém, pela submissão autodestrutiva, não merece o envolvimento respeitoso de que todos são credores diante dos combatentes. Porquanto deixar de investir esforços, abandona a sua dignidade de ser humano e prefere o esfacelamento das suas possibilidades como sendo seu agradável estado de saúde, certamente patológico. A saúde, ela produz para o bem e para o progresso da sociedade, sem compaixão pelos mecanismos de evasão e pieguismos comportamentais vigentes. Realizadora, propele a vida para suas cumeadas e vitórias, sem paradas das baixadas desanimadoras. Diante dessa perspectiva, então, o convite que Joana nos faz é que busquemos um olhar lúcido sobre nossas vidas, que possamos ser capazes de nos conhecer para que ao nos depararmos com as situações patológicas, com a doença, com a morte, o que quer que seja, a gente não se pegue, sendo surpreendido com o fato de que a gente nunca se conheceu em verdade.
A gente precisa estar consciente. Muitas vezes, diante das situações da vida, nós nos colocamos de forma a tentar nos preservar ao máximo. E a gente entende que a autopreservação, ela implica em nós silenciarmos aquilo que dói, em cristalizarmos nossas lágrimas, em começarmos a viver, né, seguindo aquilo que as pessoas esperam que a gente tenha que fazer, ou da forma como nós tenhamos que nos comportar. Mas a vida, né, como dizia o grande Guimarães Rosa, ela exige de nós coragem. E coragem diante da vida é se posicionar, é se botar lúcido e consciente, entendendo que vamos sim passar por situações dolorosas, difíceis, para que possamos crescer, nos aprimorar, nos desenvolver. E cabe a cada um de nós ter equilíbrio diante das situações. Tudo na vida é um processo e tudo tem início, meio e fim. Se na escola a gente consegue pular de ano e a gente se certifica no final, quando a gente pensa na vida, na escola que é a vida, a gente vai ver que a gente pode até tentar pular um ciclo, que a gente até pode ter o certificado, mas a gente não vai estar capacitado. Essa capacitação, esse aprendizado, ele vem de vivermos as experiências da vida plenamente, de entendermos cada processo, de buscarmos assimilar cada acontecimento e entendermos aqui o que cada acontecimento traz de significado, de vivência, de valores, de crescimento para cada um de nós. Isso é estar lúcido diante da vida. É entendermos que esses processos eles precisam ser vivenciados. E muitas vezes quando a gente mascara, quando a gente esconde isso, o nosso corpo ele vai somatizar e ele vai responder de formas muito distintas. Muitas vezes através do nosso emocional, né, através das doenças inúmeras, né, das inúmeras patologias, né, que vão sendo somatizadas na esfera emocional e começam aparecendo muitas vezes em distúrbios e transtornos de ansiedade, compulsões alimentares, muitas vezes até compulsões das mais diversas viciações, não só na questão dos vícios alcoólicos, mas também do alimentar, muitas vezes a compulsão sexual. Tudo isso ocorre decorrente de situações não trabalhadas e não vivenciadas plenamente, em que nós vamos canalizando, e isso vai trazendo para nós transtornos que muitas vezes a gente se pergunta, poxa, mas por que isso está acontecendo? E tem uma causa profunda. Por isso que é tão importante a gente tentar se conhecer, porque quando a gente se conhece, quando a gente entende os processos da vida, a gente consegue viver de forma tranquila, lúcida. E quando a doença, né, se instala, quando a morte, a morte chega, a gente tem um despertar lúcido e consciente, entendendo que nós vivenciamos todos os processos e que aquele ali é mais um momento, é mais um processo que precisa ser vivenciado em plenitude. E a gente não se desespera e a gente não entra em estado de, meu Deus, eu podia ter feito isso e não fiz. Nossa, mas onde eu estava com a cabeça que eu não consegui perceber determinada coisa? É isso. Esse é o chamado de Joana nesse capítulo. Sejamos saudáveis fisicamente e plenamente, dentro da questão não só da ausência de doenças, mas também do pensamento positivo, da consciência sempre lúcida e do entendimento de que somos eternos aprendizes. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e até a próxima.